Eu gostaria muito de saber como você entende a seguinte percepção do amor. Quando a gente ama alguém, a gente vê a luz que tem naquela pessoa. Só que a gente também vê as cascas que impedem que essa pessoa revele essa luz para o mundo. Muitas vezes essas cascas são insuportáveis, mas mesmo elas sendo insuportáveis, e apesar dessas cascas, a gente quer ajudar a pessoa a trazer essa luz para o mundo. Segundo a Kabbalah, essa seria uma perspectiva bem real do amor, porque afinal de contas, como diz o ditado, ninguém é perfeito. Agora todo mundo tem uma luz, a gente saber reconhecer essa luz, e apesar das dificuldades, dos defeitos da pessoa, a gente querer ajudar a pessoa a revelar essa luz para o mundo, isso tem muito do amor. Agora percebe que a gente está dizendo que a gente ama a pessoa e a gente está disposto a servir ela. A gente está disposto a ajudar a pessoa a ser uma pessoa melhor, revelando sua própria luz para o mundo. É diferente da gente falar que a gente ama chocolate e aí a gente come o chocolate. Ou que a gente ama alface, mas não é porque a gente gosta de plantar alface e ver a alface crescer, mas é porque a gente gosta de comer na salada. Ou que a gente ama galinha, não, a gente ama uma boa galinhada. Então é diferente esses dois tipos de amor que eu falei, embora em português eles possam receber o mesmo nome. Uma coisa é um amor em que a gente quer servir a pessoa, outra coisa é a gente dizer que a gente ama, mas a gente talvez esteja se confundindo. A gente quer ter prazer comendo aquela galinhada. Não é que a gente ama a galinha, porque na maioria das vezes que comemos uma galinhada, a gente nem chegou a conhecer a galinha. Deixa eu dar um outro exemplo. Imagina dois porcos espinhos. Eles realmente se gostam. Só que se eles ficam muito juntinhos, eles se espetam. Então eles tentam ficar um pouco mais distantes, mas a noite é fria. Então eles querem ficar juntinhos para dormir quentinhos, só que se eles chegam muito perto, eles se espetam de novo. E isso seria mais uma dinâmica do amor. A gente precisa achar uma distância. Eu conheci uma pessoa chamada David, que já tinha tentado ajudar muitos relacionamentos e muitos casais. Ele me falou: olha, Felipe, eu acho que a questão é a seguinte. Os casais, eles precisam encontrar uma distância certa. Existe um magnetismo, uma gravidade, que se os casais começam a ficar muito próximos, eles vão começar a ter uma repelência. Mas se eles começam a ficar muito distantes, eles vão ter uma atração. E eles vão se aproximar, e vão se repelir, e vão se distanciar. Ele falou, esse efeito pêndulo, ele é absolutamente normal em qualquer relação. Só que a maturidade dos casais está em perceber que isso vai acontecer e que às vezes é um, às vezes é outro que vai estar precisando de mais proximidade e mais espaço. E aí os casais precisam saber jogar junto. E isso é muito importante. Junto. Para a gente se relacionar, precisa ser junto. A não ser que a gente queira só sugar. Aí tudo bem. Ou a não ser que a gente queira só dar. Aí tudo bem. Não sei se são relações saudáveis essas que eu acabei de enumerar. Mas, ok. Se a gente quer se relacionar, é de ambas as partes. Se a gente quer estar junto, é de ambas as partes. E aí entra uma das questões mais importantes de um relacionamento. Eu vou pegar, assim, algo que remonta a milhares de anos atrás e que pode ser aplicado ao dia de hoje também, para a gente entender
o quão importante é isso segundo a Kabbalah na dinâmica do relacionamento. Imagina quando surgiu a vida na Terra. Uau! Essa é uma questão cientificamente ainda muito debatida. Ninguém sabe exatamente como é que surgiu a vida na Terra, mas, né, nós todos de maneira geral consideramos algo milagroso o surgimento da vida na Terra. Maravilha! Então agora imagina dois seres unicelulares. Também não é milagroso que eles tenham falado sim um para o outro? Dois seres unicelulares vivendo sozinho. Por quê? Por que eles resolvem colaborar? Como isso acontece? Ninguém sabe dizer direito. O que a gente sabe é que tudo que se sucedeu a isso, toda a vida na Terra, todas as plantas, todos os animais, você, eu, tudo isso só foi possível porque dois seres unicelulares resolveram falar sim um para o outro. Eles não apenas falaram sim um para o outro, mas ao fazer isso, eles formaram algo novo e maior do que a soma deles dois. Desse primeiro relacionamento entre os primeiros seres unicelulares, a gente precisa sacar essa dica. Para um relacionamento funcionar, ele precisa ser maior e nunca menor do que a soma dos dois seres envolvidos ou dos vários seres envolvidos, mas no caso do relacionamento amoroso, principalmente dos dois seres envolvidos. Vamos pegar um exemplo, por exemplo, de um coração de uma pessoa. Se você pega as células do coração de uma pessoa e põe num saquinho plástico, aquilo é um monte de célula. Legal. Um coração é muito maior do que um saquinho com um monte de célula. Dá para entender? Eu sou maestro, quando eu rejo um coral, às vezes no ensaio, uau, acontece alguma coisa no ensaio e eu percebo que aquilo que está acontecendo é maior do que a soma das pessoas. Entre aquelas pessoas que estão cantando juntas, existe algo maior do que nós mesmos. Isso vale para um time também, etc, etc. Olha só, o povo de Israel saiu do Egito, está vagando no deserto, antes ainda de receber a Torá, e em busca da terra prometida. Então Moisés, que liderava o povo, ele ouve o seguinte chamado divino. Diga ao povo que construam um Mishkan, e eu viverei entre eles. O próprio Deus, a divindade, a eternidade, falando através de Moisés. Diga ao povo que construam um Mishkan, e eu viverei entre eles. O que é um Mishkan? Bom, traduzindo, Mishkan é um tabernáculo, ou seja, um templo pequeno. O povo estava vagando no deserto, em vez de fazer um templo fixo, faz um Mishkan, que é um templo pequeno, uma caixa. Agora, como assim? Diga ao povo que construa um Mishkan e eu viverei entre eles. Por que não diga ao povo que construa um Mishkan e eu viverei nele? Não seria mais normal Deus falar, constrói um templo para mim que eu vou viver no templo? Não, não é essa a mensagem da grande consciência, da eternidade de Deus para a gente. A mensagem de Deus para a gente, para os casais, para as pessoas que querem se relacionar é: construam um Mishkan que eu viverei entre vocês. Deus vive entre pessoas de bom coração. A gente constrói um Mishkan externo, um tabernáculo externo, como uma representação do nosso Mishkan interno, do nosso tabernáculo interno. Qual que é o nosso templo para a própria eternidade que a gente constrói dentro? Um Lev Tov, um bom coração. Então a Kabbalah pergunta, aonde está Deus? A Kabbalah responde de várias maneiras. Por exemplo, Deus está onde a gente deixa ele entrar, onde a gente convida ele a entrar. Tem várias respostas. Mas olha essa resposta. Aonde está Deus? Deus está entre
as pessoas de bom coração. O casamento, se ele for só entre duas pessoas, entre aqueles dois porquinhos espinhos, entre duas pessoas com aspectos tão difíceis de convivência, com egoísmos, com paradoxos, bom, como todo ser humano, é muito difícil. Mas se houverem dois bons corações, haverá Deus entre ele, que é o terceiro elemento que faz tudo funcionar. Quando dizem que Deus é amor, aqui fica bem claro. Se houver esse amor genuíno de pessoas que querem realmente colaborar, aí esse casamento é possível. E queria ainda acrescentar mais uma coisinha só, que é o seguinte: se você for a um casamento judaico, você vai perceber que a aliança dos noivos é de ouro puro. Não tem nenhuma pedra. Porque uma pedra pode ser riscada e sob certa pressão ela pode até estourar. O ouro ele também pode ser riscado, só que o ouro pode ser polido, como as relações, como o amor e também como os casamentos. Nós agradecemos que você esteja com a gente até este momento e acompanhando os vídeos do nosso canal. Sugerimos que conheça os outros vídeos do canal. Se você está envolvido em uma relação amorosa ou em casamento, a gente deseja que haja muito amor, mas lembra a importância que esse amor ele seja algo maior do que sobre essas duas pessoas, e que você converse com a pessoa com quem você está se relacionando sobre a ideia de um servir ao outro. No mundo em que a gente está muito acostumado em que um consome o outro, é revolucionário um servir ao outro. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência. Clica aí nos botões, dá like, se inscreve no canal, campainha para saber dos próximos vídeos. Vem muita coisa boa por aí. Acompanhe o nosso canal. Até muito breve e até lá. Ahavá, amor para você, para as pessoas que você ama, e shalom.